No início de mais um ano, a gente às vezes fica se perguntando como é que vai ser esse novo ano, como é que foi o ano passado. Às vezes a gente para fazer as contas, a gente começa a avaliar, analisar e começa a lembrar de tudo que passou, do que nós realizamos, do que nós deixamos de realizar. Domingo passado nós falamos lá sobre a importância de submeter todos os planos e projetos debaixo do querer de Deus. Deus é eterno e, por ser eterno, Ele sabe todas as coisas. E por saber todas as coisas, Ele pode nos ajudar. Nós somos apenas como a névoa, Tiago nos diz. Nós estamos hoje aqui, amanhã não estamos mais. Quantas pessoas no ano de 2017 estavam conosco, mas não estão mais? Quantas pessoas em 2018 vão deixar essa existência? Garanto que desde o dia 1º pessoas têm falecido. Até o dia 31 de dezembro, tantas outras vão perder a vida. Para onde vão? O que vamos fazer? Para onde nós vamos? Eu creio que cada um de nós deveria se fazer essa pergunta, porque quando nós deixamos essa existência, nós precisamos pensar o que vai acontecer no depois. Quando Jesus andou nessa terra, Ele andou proclamando o reino. Em todo o tempo Ele falava sobre o reino. Quando você vai fazer uma viagem, você planeja. Você não pega uma mochila, você não pega uma mala e diz, eu vou viajar. Você tem um destino. Você sabe por onde vai passar. Muitos dos nossos planos são frustrados. Nós planejamos e não conseguimos executá-los. Porque muitos desses planos não dependem apenas de nós. Depende de terceiros. Outras vezes nós fazemos planos, fazemos projetos, mas eles são elevados demais para que nós possamos alcançá-los. Outras tantas vezes nós não alcançamos o projeto porque nós não nos dedicamos o suficiente para que ele se tornasse realidade. E esse ano de 2018, o que nós vamos fazer? Colocamos nossa vida nas mãos e na direção de Deus? Eu sei que quem passa por um momento de enfermidade, aqueles dias se tornam muito longos. Muitos planos, muitos pensamentos, muitas ideias, muitos porquês são elencados no nosso coração para tentar responder o que às vezes não tem resposta. Pessoas que estão com saúde, de repente caem em enfermidade. Ficam dias acamadas. Mas depois que a pessoa sai do leito de enfermidade e sua saúde retorna, ela rapidamente se esquece daqueles dias de dor, de incerteza. E muitas vezes comete os mesmos erros. E retorna ao velho hábito que levou o seu corpo à enfermidade. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. Em João capítulo 5 nós temos uma viagem de Jesus a Jerusalém. Aliás, Jesus é citado por João diversas vezes indo para Jerusalém, estando em Jerusalém. O Evangelho de João, ele é muito esclarecedor sobre a presença de Jesus em Jerusalém.
Nesta viagem de Jesus até Jerusalém, ele passa por um lugar chamado Casa de Misericórdia, Betsaida, em hebraico. Talvez fosse um lugar onde os peregrinos que vinham das suas vilas e das cidades vizinhas e iam para Jerusalém a fim de adorar, levassem donativos. Porque Deus havia feito uma lei, um princípio, que a viúva, que o órfão e que o estrangeiro não ficasse sem alimento dentro do seu país. Então o povo de Israel, quando eles plantavam as beiras do caminho, eles não colhiam. Eles deixavam para que os viajantes pudessem saciar a fome e continuar sua viagem. Quando eles faziam colheita, eles deixavam aquelas partes que sobravam, tipo a resteva, como se colhe o arroz, por exemplo, alguns cachos eles vêm mais tarde. Se você não colher aqueles que vieram primeiro, eles podem debulhar e se perde. Então você colhe num momento, mas depois outros cachos saem. Aquela parte era para as viúvas, para os órfãos e para os pobres. Deus ordenou que se fizesse oferta para que na sua casa tivesse alimento. O texto de Malaquias, no capítulo 3, por exemplo, Deus diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que na minha casa tenha alimento. Quando surgiu a igreja cristã, as pessoas ofertavam, entregavam aos cuidados dos apóstolos as suas posses e as suas ofertas e seus dízimos, a fim de que as viúvas recebessem tratamento, cuidado. Tiago chega ao ponto de dizer que a religião pura e verdadeira é esta: dar assistência aos necessitados, no caso naquela época eram as viúvas e os órfãos, e assim mesmo se manter incontaminado pelo mundo. Tiago, irmão de Jesus, ele era um líder muito forte em Jerusalém. Tiago ganhou um apelido em Jerusalém que era Joelhos de Camelo. Ele ganhou esse apelido pelo fato de passar muitas horas por dia ajoelhado em oração. Ele acompanhou Jesus durante mais de 30 anos, diferente dos outros discípulos, como João, que escreve este evangelho, ou como Mateus, que escreve o evangelho de Mateus. Marcos não foi discípulo de Jesus, mas foi um discípulo de Pedro, que andou com Jesus. Lucas foi um médico que se converteu logo no início da igreja cristã e por isso fez pesquisas acuradas para nos escrever o seu evangelho. Tiago, quando foi morto no ano 62 de nossa era, pelo sumo sacerdote que estava naquele ano, ele recebeu lamentos de todos os moradores de Jerusalém, por causa da sua dedicação. Jesus entra em Jerusalém e logo na entrada de Jerusalém tem um tanque de purificação. Os israelitas iam para adorar a Deus, mas para adorar a Deus eles se purificavam. Haviam várias leis que ordenava que eles deviam se purificar para chegar à presença de Deus. Este provavelmente era mais um dos tanques que eles usavam para a purificação. No capítulo de número 7, você tem um outro tanque, onde eles também tiravam água para a purificação. No capítulo 11, no finalzinho do capítulo, você tem vários judeus indo para Jerusalém para se purificar. Se você olhar
Deixe esse texto aberto de João capítulo 5, você vai ver nos versículos 55 do capítulo 11, pertinho do capítulo 12. Se você for para o capítulo 12, é mais fácil você encontrar o texto. Verso 55 diz assim: a Páscoa dos judeus estava próxima, e antes que ela chegasse, muitos daquela região, que era a região de Efraim, onde Jesus havia ido, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificar. Eles se purificavam a fim de oferecer a Deus uma adoração aceitável a Ele. Jesus chega então a este lugar, e o texto diz assim, de João capítulo 5, verso 1. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, significa casa de misericórdia, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Aquele tanque se tornou o tanque da misericórdia, por isso aquela casa era chamada a Casa da Misericórdia. Não era apenas o lugar onde os aleijados, os cegos, as viúvas e os órfãos recebiam donativos, mas também era um lugar de milagres. Aquele homem estava ali há 38 anos. Muita gente critica esse texto, diz que havia uma superstição. Eu até acredito que em alguns casos, alguns contos podem gerar uma certa superstição. Mas 38 anos, vendo milagres acontecer, vendo a água se mover, vendo pessoas entrando e saindo curadas, manteve aquele homem por 38 anos aguardando uma vez. Nós podemos aprender algumas lições com este tempo e com a vida deste homem. Muita gente nasce e é conduzido ao caminho da casa de oração, na casa de Deus, mas passam-se anos e anos e nenhum milagre acontece na vida dele. Por quê? O que acontece? De todo o meu coração, se fosse eu, aquele paralítico, eu ia ficar no penúltimo degrau. Que quando a água mexesse, eu só me atirava, de lado, de banda. Certamente aquele homem viu muitos milagres acontecer. Ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a esperança. Mesmo passados 38 anos, ele ainda permaneceu com fé e esperança. Ele não perdeu a fé. Mas também não providenciou meios para os quais o seu milagre pudesse acontecer. Olha a sequência. Verso 6. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Brincadeira, né? Acho que se fôssemos nós hoje a gente ia dizer: fala sério, Jesus. Estou há 38 anos aqui, já vi milagres e milagres e milagres. Tem gente que rouba a minha vaga, eu pego nova ficha, eles são atendidos antes de mim. Fala sério. O Senhor vem me perguntar se eu quero ser curado? Ele nem responde. A sua fé e a sua esperança era tão grande que olha o que ele disse. O enfermo respondeu, versículo 7. Senhor, não há ninguém
que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Quantas pessoas hoje à nossa volta estão perto da casa de oração, perto da sua casa, mas não são ajudadas a receber um milagre do novo nascimento, por exemplo? Como é que nós estamos nos colocando nas mãos do Senhor para sermos bênção? De repente a casa da misericórdia se tornou a casa dos horrores. Ele via a água mexendo, ele tentava descer, mas outros chegavam antes dele. Como é que nós estamos nos portando? Será que nós nos importamos com aqueles que ainda não receberam um novo nascimento, que é o mais importante de tudo na vida? Às vezes a pessoa pode receber um milagre, mas será que aquele milagre é o mais importante? Será que uma pessoa que estava cega, que voltou a enxergar, ou que passou a enxergar, isso é mais importante? Será que alguém que tem uma mão atrofiada, ou é coxo, ou ainda tem uma doença, uma lepra, ou qualquer outro tipo de enfermidade, e ela é curada, será que este milagre é o milagre mais importante da vida da pessoa? Se este for o milagre mais importante da vida da pessoa, nós temos muitos milagres andando para lá e para cá com saúde perfeita, e não andam nos caminhos do Senhor. Ao passo que muitos cristãos passam e lutam por muitas dificuldades e enfermidades, ano a ano. A vida dela é uma luta contra a enfermidade. Falta de fé? Creio que não. Deus não quer curar? Não acredito nisso também. São provas que nos deixam mais perto de Deus? Estou propenso a crer que sim. Porque quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, nós nos aproximamos mais de Deus. Aquele homem estava ali há 38 anos. De repente a casa de misericórdia se tornou quase o seu lar. A casa de misericórdia não reconheceu quando o Deus da misericórdia estava presente. Mesmo Jesus estando junto ao homem que precisava de um milagre e perguntou para ele o que ele poderia fazer por ele, ele foi tão simples no seu pedido. Eu creio que se Jesus desse um papel e uma caneta para ele anotar, um lápis, ele teria escrito: eu quero uma equipe preparada, com pessoas que fazem maratona todos os dias para ficar bem preparado, para que quando a água mexer, eles não percam tempo. Então eu preciso de uma equipe com revezamento. De preferência aí, para cada 2 horas, uma nova equipe. De 2 pessoas. Ou seja, 24 pessoas seria suficiente para mim. Porque na hora que a água mexer, voilá! Eu serei o primeiro a entrar no tanque. Mas nem isso poderia dar a ele garantia de sucesso. Porque devido à passagem do tempo, de repente, aqueles próprios companheiros deles tivessem necessidades especiais. E talvez eles também ficassem doentes. E quem é que ia sustentar esses 24 homens disponíveis 24 horas por dia para ajudar aquele homem? Seria muito complicado. Quando o milagre demora para acontecer na nossa vida, quando as coisas demoram para acontecer, nós começamos a fazer conjecturas simplórias diante de Deus. Começamos a baixar o nível do poder de Deus ao nosso nível. Começamos a medir Deus pelas nossas capacidades. Aquele homem queria sim ser curado. Mas a única solução que ele via era entrar naquela água quando o anjo mexesse.
ele não sabia que estava falando com o Deus que manda os anjos mexer a água. Ele estava na casa de misericórdia, aos pés do Deus da misericórdia, e nem assim ele reconheceu quem ele era. Jesus então lhe disse, verso 8, levanta-te, pega a tua maca, anda. Jesus não fez um espetáculo. Ele não pegou o megafone e disse, agora vocês vão ver um milagre. Prestem atenção em mim. Não. Aquele homem nem percebeu que foi curado. Imediatamente o homem ficou curado. Pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram a ele, hoje é sábado. Não é permitido que você carregue a maca. Ele, porém, lhes respondeu, aquele que me curou, esse mesmo me disse, pega a maca e anda. Perguntaram-lhe então, quem é o homem que te disse, pegue a maca e ande? Verso 13. Mas aquele que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver ali muita gente naquele lugar. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Pois é, ninguém me ajuda. Sim, pega a tua cama, vai para casa, meu filho. E vai, e continua caminhando. E de repente ele se vê curado. Mas ele não reconhece, ele não sabe quem que é. Mas ele é ousado. Era um sábado. Ele sabia que ninguém podia carregar uma cama por causa da lei dos fariseus, que não podiam fazer nenhum tipo de esforço no sábado. Mas aquele homem que ficou 38 anos praticamente deitado naquele lugar, teve a coragem de romper com a lei e com a opinião dos líderes. Porque alguém mais poderoso do que um anjo que descia para mexer a água tinha curado ele. Muitas vezes nós ficamos presos à religião e nos esquecemos que é Deus quem faz as coisas. É Deus quem cria tudo. E é esse Deus que veio e se manifestou e se fez homem. É esse Deus homem, chamado Jesus de Nazaré, que andou nessa terra e que prometeu, eu vou voltar. E agora, o mesmo João, no capítulo 20, verso 21, ele diz assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Quantas pessoas à nossa volta estão clamando por um milagre, por uma transformação, gritando por socorro porque a sua família está indo à breca, a sua vida financeira está indo à bancarrota, a sua saúde está debilitada, a sua esperança está se esvaindo, procura conselho em todos os lugares, na televisão, na internet, no rádio, em livros de autoajuda, em vez de esperar a ajuda do alto. Tem pessoas atirando para todos os lados, para cima, para baixo, procurando alguém que possa ajudá-los. Aquele homem estava buscando alguém que pudesse ajudá-lo. Jesus é o único que pode nos ajudar. Mas Ele escolheu a mim, escolheu a você, para que nós sejamos seus mensageiros e possamos auxiliar outros. Verso 14. Jesus encontrou este homem mais tarde, no templo, e disse-lhe, olha, já estás curado. Não peques mais,
para que não te aconteça coisa pior. O que pode ser pior que passar 38 anos vendo milagres acontecendo na sua frente? O que pode ser pior do que passar 38 anos deitado numa posição incômoda, talvez até com feridas abertas, porque uma pessoa que fica muito tempo deitada, feridas são abertas. Já vi pessoas jovens que pelo muito ficar de cama num colchão de espuma, feridas são abertas. O que pode ser pior do que ter feridas abertas? O que pode ser pior que ver todo mundo caminhando sem você poder caminhar? O que pode ser pior do que estar ao lado do poço de misericórdia e ninguém ter misericórdia por você e te ajudar a receber o seu milagre? Jesus diz que há algo pior. E é por isso que ele disse para aquele homem: não peques mais. Não peques mais. Nós não podemos produzir o milagre. A salvação é graça de Deus. Mas nós podemos colocar tudo a perder. Está em nossas mãos. A atitude de permanecer fiéis ao Senhor. De não retornar aos velhos hábitos. É um novo ano. Uma nova perspectiva. Será que nesse novo ano nós podemos fazer alguns projetos, alguns planos, e chegar no final dele e dizer: eu venci? Aquele homem recebeu misericórdia da parte do Senhor. Aquela casa era conhecida como Casa da Misericórdia. Que este lugar se torne a casa de misericórdia para todos aqueles que ainda não têm Jesus, que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que ainda não tiveram aos pés do Senhor Jesus. Porque é impossível que alguém que creia, que alguém que confia, que alguém que espera, não vai receber a misericórdia das mãos do Senhor Jesus. Não importa quantos anos, não importa quanto tempo, saiba que Deus é fiel. Amém. No tempo dele, na hora determinada por ele, ele vai dizer para você também: levanta e anda. Você vai receber o seu milagre. Eu não sei qual é o milagre, talvez um casamento, talvez uma empresa, talvez uma viagem, talvez uma faculdade, não sei. Mas não desista. Espere aos pés da cruz. Espere em Jesus. Ele não falha. Vamos nos colocar em pé e orar? Querido Senhor, Tu és maravilhoso e nós não podemos ditar regras ou estabelecer princípios pelos quais o Senhor vai agir. Aquele homem deitado naquela casa de misericórdia por 38 anos, não podia estabelecer o dia e a hora que o anjo viria para mover aquelas águas, ele não podia interferir na vez de entrar naquele tanque, mas ele recebeu o milagre do Senhor Jesus. Não foi o milagre das mãos de um anjo que moveu a água, mas foi a palavra do Senhor Jesus que o curou. Envia a Tua palavra também ao nosso coração, Senhor Jesus, para que a salvação, para que a vida eterna seja, Senhor, realidade na vida daqueles que nos cercam, na vida dos nossos familiares. Ó Deus, traz a Tua salvação sobre esta cidade de Sertão. Deus, que aqui neste lugar haja uma grande multidão que esteja reunida no nome de Jesus. Assim como havia aquela grande multidão de pessoas aguardando um milagre, Senhor, que haja nessa cidade uma grande multidão de pessoas aguardando o retorno glorioso do Senhor Jesus para tomar posse da vida eterna, onde não haverá mais doenças, onde não haverá mais luto, onde não haverá mais dor. Senhor, é para este lugar que o Senhor veio nos comprar e nos levar.
que nós possamos caminhar. Cristo disse neste mesmo Evangelho que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso, Senhor, fala, libera uma palavra para que nós possamos caminhar nele. Caminhar neste caminho sem desistir, sem nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneçamos caminhando em Cristo para a vida eterna. Ó Deus, que isso seja real e que essa realidade mova o nosso coração em adoração, que nós sejamos como aquele homem que depois do milagre ter acontecido na sua vida, ele não foi para passeios, mas ele foi para o templo, para adorar e para exaltar o nome eterno do Senhor. E ali ele teve o seu segundo encontro com o Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, não somente ter um encontro real com o Senhor Jesus nessa terra, mas também tenhamos um encontro real e eterno nos teus tabernáculos, na tua presença, na casa do Pai. Ele mesmo disse, na minha casa, na casa de meu Pai, tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, vocês estejam também. E quando estiver pronto, eu vou buscar, para que onde eu estou, vocês estejam junto comigo. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor vai voltar e nós estamos aguardando esse dia. Senhor, que muito mais pessoas à nossa volta estejam preparados também para este encontro com o Senhor. Não sabemos quando será, mas sabemos que acontecerá, porque o Senhor é fiel e o Senhor cumprirá a sua promessa. Pai, até aquele dia, Jesus disse que não comeria e nem beberia mais do fruto da videira, até aquele dia quando haveria de comer um novo juntamente conosco no céu. Pai, oramos que isso seja real e que nós participemos dessa ceia junto contigo quando o Senhor Jesus voltar. Assim, Senhor, oramos, consagrando esse tempo, consagrando, Senhor, também os elementos dessa ceia, o pão e o cálice, para que através do pão e do cálice, Senhor, que nós vamos comer e beber, nós possamos também estar na presença do Senhor e celebrar, Senhor, a vitória que Ele alcançou por nós naquela cruz. Pai, oramos assim em nome de Jesus. Amém.